Hoje vamos falar vou dar uma lista de nomes aqui, vocês podem escolher, ó. Hoje eu vou falar de crenças, ou de programação mental, ou de modelo mental, ou de voz rica, voz pobre, ou de sabotadores, pensamentos paralisantes, crenças limitantes, pensamentos impulsionadores. Olha que lista de nome para tratar a mesma coisa. Então vamos falar disso, gente. E assim, não é a primeira, também não é a terceira, provavelmente não vai ser a última vez que eu venho aqui falar com vocês disso. Muitas pessoas ignoram, muitas pessoas já despertaram, e o despertar para isso é sensacional. É uma jornada praticamente eterna trabalhar com as crenças. A má notícia é que é eterna, tá? Trabalhar com essa programação, né, que leva anos para se instalar, e nós somos resultados desses anos de programação. Então, talvez a má notícia é que trabalhar isso seja uma tarefa, um desafio eterno. E a boa notícia é que demora bem menos para reprogramar do que para se instalar. Então, a boa notícia é reprogramável, né? Dá para mudar. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que seja confortável, mas é simples. Também não quer dizer que seja rápido, tá? Se você imagina, como muitos, né, imaginam pegar uma dica, uma sacada, saber que tem uma crença e falar, pronto, já identifiquei, essa aqui amanhã eu tô livre dela. Não vai ser assim de um dia para o outro. Flávia, então demora? Será que demora? Leva muito tempo? Depende, o que você chama de muito tempo, né? Se for muito tempo pensando que você tem uma vida inteira aí para viver ainda, convivendo com essas coisas que não te deixa crescer, que não te deixa ampliar a sua visão, seus horizontes. Você acha que qualquer 6 meses, quaisquer um ano, 2 anos que seja, é longo prazo se você for olhar para a sua vida inteira e para os impactos que isso pode estar causando na sua vida inteira, né? O tanto que pode estar limitando aí seus próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Tudo que eu vou fazer, implantar ou testar na minha vida, eu penso assim, os próximos, né, penso assim, nossa, eu não tô nem na metade da minha vida ainda, né, se Deus permitir, de acordo com os planos dele, com a vida útil que ele tem aí pra mim. Então, eu penso assim, nossa, mas que resultado que isso pode me trazer para os meus próximos 50 anos? É muita coisa. Então, 1 ano, 5 anos, 10 anos pra mim é amanhã, é curtíssimo prazo. Você acreditando ou não, se deparando ou não, enfrentando ou não essa questão de crenças, de pensamentos limitantes, de sabotadores, de programação mental, acreditando ou não, enfrentando ou não, isso existe, né? Está instalado aí. Não fui eu que inventei, não sou eu a primeira a tratar disso aqui, muito pelo contrário. E como eu falei, vou continuar insistindo, vou continuar trazendo. Por quê? Porque eu tô nesse processo, sei lá, de uns 3 anos pra cá, e pra mim é assim, é impressionante, é impactante os resultados. E não é que quanto mais eu mexo, mais eu encontro. É que quanto mais eu trabalho, mais óbvio fica de trabalhar e mais nítido ficam os resultados. E aí isso vira uma nova programação automática de combater, de se perceber e ouvir essas vozinhas, né? Quanto tempo que eu levei para me deparar com as minhas? Olha só, bastante tempo, né? Para saber que isso existia, e mais ainda para perceber e para reconhecer o quanto que esse tipo de pensamento limitante, de voz pobremente, de crenças instaladas, limitava e atrapalhava a minha vida. Então vamos lá, o que mais? Já fizemos uma super introdução aqui, para quem for assistindo gravado vai entender essa introdução aí, do tanto que é importante, do tanto que é insaciável trazer esse tema aqui, tá? Ele nunca vai ficar repetitivo, ele nunca vai ficar fora de moda, ele nunca vai ficar esgotado. É impossível esgotar, trabalhar as nossas crenças, é impossível esgotar. Eu não conheço nenhum milionário, nenhuma pessoa bem-sucedida, nenhuma pessoa com muito alto nível de autoconhecimento que não tenha a humildade de continuar evoluindo e percebendo esse tipo de crença. Então, olha só, se tem tanta gente que fala, se tem tanta gente que traz, eu olho ali para minha prateleira de livros, não tem um livro, seja de desenvolvimento pessoal, seja de finanças, seja de sucesso financeiro, seja de gestão de tempo, seja de autoconhecimento ou de educação financeira, não tem nenhum
sei lá, dos 30 ou mais livros que estão ali que não fala dessa programação mental. Não tem nenhum autor. Então, será que no mínimo desse filtro meu pequeno, dessa humilde biblioteca ali, de 30 ou mais livros de autores nacionais e internacionais renomados, maioria ali best-sellers, será que eles que estão errados? Será que eles que estão inventando? Ou a nossa resistência, o nosso padrão, né, o nosso que eu falo da maioria, é que anda resistente, cético, preguiçoso, propenso a não mudar, propenso a mais se vitimizar do que enfrentar. Ah, tá, Flávia, tudo isso então, mas o que na verdade isso tem a ver com inteligência financeira, com dinheiro sobrando, com melhores resultados financeiros? Tem tudo a ver. O único caminho, o primeiro caminho, o melhor caminho para o seu desenvolvimento financeiro é o seu desenvolvimento pessoal. Quem não controla as suas emoções, quem não vive com o seu autoconhecimento, quem não percebe as suas ações e reações, as suas decisões em cima de que elas são tomadas, não vai controlar o seu dinheiro. Mais uma frase assim, meio óbvia, né? Óbvia não, meio contra o intuitivo. Óbvia não, que muitas pessoas nem nunca ouviram falar nisso. Mas vai exatamente contra o status quo, né? Vai contra o senso comum, que é, se você não controla as suas emoções, não vai controlar o dinheiro. E normalmente a gente usa o quê? O contrário, a gente usa o dinheiro como ferramentas para nutrir, para suprir as nossas emoções. E é por isso que dá tudo errado. Primeiro controla as emoções, aí sim vai mudar o jogo, vai mudar o nível dos seus resultados financeiros. Enquanto você usar dinheiro, aquisições, consumos, bens materiais, aparência, ostentação, falta de planejamento, para suprir algo aí que está errado, que está incomodando, que está desconfortável no seu emocional, esse jogo não vai virar. E depois a gente vai entrar aqui em algumas crenças, mas esses dias que eu me deparei pelo seguinte: muitas das crenças a gente fala assim, porque rico é isso, quem pensa que quem tem muito dinheiro é aquilo. E não tem que usar, não tem que perceber as crenças, se identificar com as crenças, fidelizando totalmente a frase, não. Talvez você não fala mal de rico, mas você fala mal de quem, ou se sente mal, né? Falar mal é sentir alguma coisa negativa com relação a isso, com quem fala de padrão de vida, com quem fala de educação financeira, com quem fala de resultados. Talvez a sua crença está tão baixa, tão limitada ainda, que você nem chegou a se incomodar ainda com os ricos. Os ricos, os milionários nem te incomodam, mas qualquer pessoinha assim, que fala mais de dinheiro, que fala de resultado financeiro, já te incomoda. Tá tão travada, tá tão limitada ainda a abertura aí da sua mente, que você nem chegou a se incomodar ainda com as pessoas de mentalidade rica, né? E aí, aonde mais que esse tipo de crença? Flávia, então a crença, modelo mental, esse padrão de pensamento é só relacionado a dinheiro? Isso impacta só a vida financeira? Claro que não, impacta todas as áreas da sua vida. E de onde surge, né? Como que se instala essas crenças, esses benditos padrões, esse modelo mental? Se instala ao longo da nossa vida, através de associação, através de experiências, através de eventos, né, que a gente presencia, de frases, de exemplos, de repetição. Então são praticamente de duas formas, ou por repetição, tudo aquilo que você ouve, que você sente, que você experiencia, né, ao longo da nossa vida com relação a todos os assuntos. Então vamos lá, se você cresceu num modelo de família de muitas brigas, de traição, de falta de respeito de pai e mãe, isso se formou um modelo, isso dessa forma se instalou um padrão de percepção de casal. Você querendo ou não, aceitando ou não, isso interfere no seu modelo de escolher aí o seu parceiro, os seus relacionamentos. Por quê? Porque você acompanhou um tipo de relacionamento que falta confiança, que gera insegurança, que gera disputa, que não tem parceria. Então, presta atenção como que é em todas as áreas. Com relação ao crescimento e à percepção sobre dinheiro, mesma coisa. Então, se você cresceu num ambiente de brigas, né, onde todo final do mês lá, quando caía o salário ou início do mês, era o dia feliz. Depois disso, o dinheiro sumia. Era o único dia feliz da família, era o dia que caía aquele salário, aquela renda. Depois disso, o resto dos dias todos, né, dava 2 dias, 3 dias, evaporava aquela sensação lá de
de ter um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de abundância, e aí daí pra frente era só escassez. Falta isso, falta aquilo, aquela disputa para pagar as contas, qual que eu pago primeiro, aquela sensação de ausência. Ou seja, dessa forma é possível se absorver ou se instalar dois tipos de programação. Ou a programação de dinheiro é sempre um problema, dinheiro sempre falta, tá vendo? Dinheiro é muito difícil de conseguir. Os problemas aqui da minha família sempre é por causa de dinheiro. Dinheiro, onde tem dinheiro, onde surge o assunto dinheiro, causa briga, causa discórdia na família. É uma forma de você interpretar, enraizar e levar na sua programação. A outra forma de significar isso, e é muito comum às vezes irmãos que cresceram na mesma família, no mesmo núcleo familiar, processar esse tipo de situação de formas diferentes, tá? Mesmo crescendo no mesmo tipo de núcleo. Tem um outro filho, né, um outro membro dessa família, pode muito bem processar dessa forma aqui. Não, eu vivi isso a vida inteira. O dia que o salário do meu pai caía, era um dia de alegria, era 2 dias lá de fartura, e depois daí pra frente sempre faltava. Eu não quero viver isso. Eu não vou permitir que a minha realidade, que a minha família passe exatamente por isso. Olha só, a mesma realidade, o mesmo cenário, né, familiar, e 2 filhos significam e absorvem essa realidade de formas completamente diferentes. Então, como que ele percebe isso? Associando, absorvendo, né, o tipo de briga, o tipo de reação que dá em família. Por que a gente fala muito aqui em experiências? Antes aí desse confinamento, né, eu não sei se era comum para você, cada vez mais você tem percebido eventos, imersões, palestrantes fazendo eventos em conjuntos, né, para números maiores, ao invés de ser só palestras, ao invés de ser só reuniões, né, de ser só seminários, aqueles eventos que tem mais dinâmica, que tem mais envolvimento. Sabe por quê que isso se tornou mais comum? É para gerar oba-oba, é para ir nos eventos e dar high five, é para essas coisas motivacionais de coach? Não, porque o nosso cérebro ele é associativo. Então tudo aquilo que permite experienciar, que te gera uma reação emocional, um envolvimento às vezes físico, um choro, um grito, própria, sei lá, quantidade infinita de high fives, tudo isso que você vive presencialmente, você experiencia, principalmente envolvido com outras pessoas, é mais memorável. O nosso cérebro ele faz essa associação de memorização por experiências ao vivo, por coisas que mexem, que muda a emoção, que muda a adrenalina, que muda a temperatura do seu corpo, muda a frequência energética do seu corpo, do seu cérebro, ele tende a memorizar mais. Então, por isso que esses eventos experienciais acontecem. É totalmente diferente de você ler um conceito, ler uma informação precisa do que um palestrante, um mentor ou um treinador nesses eventos vai falar e você viver lá, compartilhando, né, se doando ali com outras pessoas, para quem realmente se dispõe a viver isso de verdade, né? Então, estou dando esse exemplo para falar por que essas experiências ao longo da vida, uma coisa é você saber que, sei lá, que existem famílias que os pais brigam por causa de dinheiro, outra coisa é você viver que aquele sentimento, aquele momento, aquela vergonha, talvez aquela humilhação, né, que você tenha passado, aquilo gera um registro, uma programação interna forte. E aí, em cima daquilo que você pensa, toda vez que mexe nessa gavetinha, né, toda vez que aciona aqui esse chip, gera um gatilho e você reage daquela mesma forma, se protegendo, se fechando, tendo o pé atrás, né, não querendo repetir aquela sensação. Olha como é que fica óbvio. Isso é para nos proteger, né? O cérebro ele tem esse mecanismo de proteção. E ao mesmo tempo que, quando eu cito assim, mas né, eu mesmo já contei várias vezes aqui das minhas programações mentais, dos meus exemplos de crenças, né, que eu fui me deparando aí ao longo da vida, principalmente na questão financeira, e que de certa forma alguns até me ajudaram, né, quer dizer, de certa forma não, me ajudaram por um bom tempo, que eram crenças normalmente eram crenças mais poupadoras, mais medrosas, eram crenças mais controladoras de dinheiro, né? Eu tinha medo de gastar, eu tinha medo de faltar, eu tinha medo da manhã. Por quê? Porque a repetição, a frase mantra lá em casa do meu pai, quando eu pedia alguma coisa, era assim: tá, filha, hoje eu até posso te dar isso,
mas e se amanhã eu não puder? Então ele tinha muito medo de prover, né, de oferecer um padrão de vida pra gente naquele dia, naquele mês, naquele momento, e amanhã ele não pudesse manter esse padrão. Então ele era muito medroso, muito pé atrás, ele preferia não dar do que dar e depois tirar. Agora imagina o impacto disso na minha vida. Então tudo meu era assim, não, pra hoje tem, mas e se amanhã eu não conseguir manter isso, né? Eu posso até ter isso hoje, mas e se amanhã eu não puder? Então até a criação da minha filha também foi muito em cima disso. Não, eu posso dar esse padrão, eu posso proporcionar esse prazer, esse consumo para ela hoje, mas e se amanhã eu não puder? E aí o que isso causou? Eu vivia sempre sim um padrão de vida abaixo, 1 ou 2 degraus de vida abaixo do que eu podia, para quê? Para preservar esse e se amanhã eu não puder? A segunda frase mantra do meu pai, já falei isso aqui várias vezes também, era... Aí eu insistia, né? Eu falava, pai, mas tá, eu sei que você pode, para de pensar no amanhã, aquela chantagem, né, de jovem. Aí ele falava, tá, você sabe que eu tenho hoje, sabe que eu posso, né? Mas você sabia que de onde tira e não põe, acaba? Entende? Então perceba, essas duas frases, esses 2 mantras, quando eu falo que me ajudou é porque sim, né? Talvez na fase mais jovem de construção aí de patrimônio, de construção das minhas proteções financeiras, do meu colchão de tranquilidade, enfim, isso me ajudou, né? Porque me evitou de ser gastadora, me evitou de ser super consumista, mas chegou um ponto que isso se fortaleceu tanto que me impediu de crescer. Eu parei de crescer, eu parei de sonhar, eu parei de querer pôr a carinha pra fora pra me arriscar, por quê? Vai que dá errado, vai que falta, vai que para amanhã eu não tenho. E aí eu estagnei na vida, né? Acho que muitos de vocês já conhecem essa história aqui. Mas eu trouxe essa aqui de novo para falar o seguinte: essas pessoas que implantam, que são responsáveis, né, por, de certa forma, implantar essas crenças, esse padrão mental, esse modelo mental, então normalmente são o quê? São figuras que são hierarquicamente importante pra gente, são figuras que são de forma emocional, são referências emocionais pra gente, né? Então normalmente é pai e mãe, ou algum, né, dependendo da sua criação, quem foi criado com vó, avô, ou algum irmão mais velho, ou algum líder, algum professor, algum mentor, algum treinador de esporte que você, né, cresceu nesse ambiente, então é alguma referência. E o ponto que eu queria chegar é, essas pessoas implantam isso ou são, de certa forma, coadjuvantes, né, responsáveis por esse tipo de crença, por esse valor inserido, com a melhor das intenções. Então, a intenção desses conselhos do meu pai, ou dessa atitude dele, era de me proteger, era de me poupar, né? Ou de proteger lá o modelo dele, mental do dinheiro dele, que ele também herdou das faltas que ele passou, da bagagem, da dificuldade da criação dele, dos tombos que ele levou. Então sempre que eu falar que eu me referi aos responsáveis, né, por esses eventos, por esses ambientes que a gente cresceu e foi modelando, é que é a nossa responsabilidade perceber, mas não é para culpar, para terceirizar, né, a responsabilidade para o outro, é só para saber que existiu, que existe, né, e aí tomou consciência, já fica mais fácil de mudar. Fica mais fácil de mudar, e essa foi a forma que eu comecei aqui abrindo a live. Mais fácil como? Bom, é possível mudar, é possível reprogramar, né? Desde que você tome consciência. Eu coloquei lá nos stories que a grande ameaça normalmente não é aquilo que a gente não sabe, né? Não é o que a gente ainda não conhece, o que a gente não aprendeu, que vai nos impedindo aí de avançar. A maior ameaça normalmente é mais aquilo que a gente tem a certeza que a gente sabe. Porque quando a gente pensa que a gente sabe tudo, não precisa mudar, não precisa mexer, né? E a gente não acessa exatamente aquela gavetinha que tem que acessar. Então a forma que eu comecei é que afeta todas as áreas da vida, né? E que a gente programa isso por associação, por repetição, por forte impacto emocional, e que as pessoas me perguntam assim, mas demora muito para mudar, para reprogramar? Eu te garanto que não é de um dia para o outro, eu te garanto que não é tomando uma consciência, sabendo que falava aquilo, pensando hoje, anotando no papel que isso vai mudar. Não, leva tempo. Você vai se pegar várias vezes repetindo mentalmente, né, esses mantras, essas frases, ou agindo ou reagindo. Aí você vai falar assim, nossa, tá vendo? Eu tô reagindo aqui com esse medo ou com essa falta de confiança, exatamente baseado na origem daquela crença. Quer ver um que eu descobri recentemente? Então, quando eu falo assim que é moroso, é que é um processo, né? E foi exatamente assim que eu me lembro de eu voltar aqui nessa que eu falei que eu descobri recente.
Foi exatamente assim que eu comecei a hora que eu abri a live aqui. Se você acha que, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano é um longo prazo na sua vida para você reprogramar uma simples crença, um pensamento limitante, um pensamento sabotador que te atrapalhou até aqui, se você acha que isso é muito tempo, gente, o que é o horizonte da sua vida então, né? Eu passaria 2, 5, 10 anos mudando uma coisa, né, que vai ser positiva para mim, porque eu enxergo a minha vida como um horizonte de mais, sei lá, 50, 60 anos vivendo melhor, né? Eu não sei os planos aqui da nossa força superior aqui, mas a minha expectativa é viver o quanto mais possível, né? E o quanto melhor, com mais qualidade de vida, com mais evolução, com mais autoconhecimento possível. Então, achar que dá trabalho, que 1 ano, que 2 anos, que normalmente, assim, hábitos profundos, que eu já posso revelar para vocês, baseado lá nos meus, sei lá, 30 melhores autores ali de livros sobre esse assunto. Hábitos profundos, hábitos enraizados, esse tipo de programação mental, não demora menos de 1 ano para mudar, não. Para você realmente perceber assim, esse aqui eu tô fera nele. A hora que ele vem, eu já espanto. A hora que ele vem, eu já me reprogramo. Não é menos de 1 ano. Quem fala aí que é 7 dias para mudar um hábito, que é 21 dias, que é 90, depende do hábito, né? Agora, esse tipo de programação interna, ela surge porque ela é inconsciente. Tá no subconsciente. Tudo aquilo que é hábito visível, eu como unha, já é difícil, né? Mas pelo menos você percebe o que é invisível, o que é inconsciente, é velado, é muito mais perigoso, é muito mais difícil de acessar mesmo e de controlar que ele venha, né? Quando você vê, você já falou, já reagiu àquilo, já decidiu naquilo. Então eu verdadeiramente não acredito que em menos de 1 ano se mude esses moldes, essa programação mental, esse tipo de modelo, né, de padrão instalado relacionado a qualquer área da vida, tá? Pode ser a sua saúde, sua atividade física, suas limitações, seu aumento de energia, seus relacionamentos pessoais, né, baseado nas experiências de relacionamentos que você viveu lá na sua criação, na sua própria família, pai e mãe, né? Ou relação a finanças, ou com relação a emprego, a empregabilidade, a medo de perder o emprego, tudo isso afeta todas essas áreas, né? Eu estudo muito as finanças comportamentais, então eu foco bastante nessa área de inteligência financeira, de psicologia relacionada a dinheiro, a consumo, a acúmulo, a autoconfiança, a mudar de nível, a gerar novos resultados na sua vida financeira. E aí deixa eu voltar aqui na que eu falei que eu percebi recentemente assim, quando eu falar recente que eu venho trabalhando isso, já é mais de 1 ano e meio, mas essa eu descobri bem depois dessas do meu pai, que ficaram claras pra mim, né, que o meu modelo de escassez era por causa desses mantras muito protetores, muito poupadores que meu pai me deu de presente, né, que teve uma etapa positiva, mas depois me limitou demais. Mas o outro era o seguinte, era a minha mania, olha que louco, era a minha mania de não receber elogios. Quem aí tem isso? Minha mania de não aceitar elogios. Então, assim, eu achava que era generoso da minha parte, que era nobre da minha parte. Quando alguém me elogiava em alguma coisa, eu já devolvia. Ou sei lá, aquelas assim, não, isso são seus olhos, obrigada, gentileza sua. Ou, essa blusa aqui é bonita, comprei ali, baratinho de promoção. Sabe, você não aceita, você não toma posse do elogio. Alguém aí passa por isso? De não aceitar, assim que você recebe qualquer tipo de elogio, seja físico, seja para o seu trabalho, seja para a sua postura, seja para o físico que você está usando. Então, assim, qualquer tipo de elogio não parece nobre, não parece humilde na nossa parte devolver o elogio, retribuir. A pessoa nos elogia e fala, seu cabelo tá bonito, fala, o seu também tá. Não, o meu está bonito e pronto. Depois, se eu quiser, eu faço um outro elogio. Isso foi muito treinado em 3 dias de imersão lá em São Paulo no Millionaire Mind Intensive, o MMI, que é o treinamento do T. Harv Eker, né, que é o escritor internacional aqui Os Segredos da Mente Milionária. Então lá a gente pratica muito, a gente faz várias rodadas assim, sei lá, com mais de 1000 pessoas, você vai fazendo elogios para pessoas, você vai recebendo e não devolve. Treina isso para você ver, receba o elogio e não devolve, não retribua, não fala que é gentileza, que são seus olhos, que é bondade sua. Receber um elogio, toma posse e guarda, não devolva nem na hora, não se sinta na obrigação de devolver. Isso é um modelo mental de não se sentir merecedor. Isso é totalmente a contramão assim, da riqueza, da prosperidade, da sua autoconfiança. Então
Então olha pra você ver como que eu ia imaginar que uma coisa tão boa, e olha que eu me considero uma pessoa assim, de boa autoestima, sou feliz comigo mesma, então eu achava assim, eu tenho que retribuir, né, pra pessoa se sentir melhor com aquele elogio que ela tá me dando, eu tenho que retribuir esse elogio pra ela, e isso demora, e eu ainda me pego, às vezes eu ainda não me pego, mas assim, o cérebro, a mente vai ficando atenta, vai ficando alerta quando você sabe que você quer mudar aquilo, por isso que eu falo que demora, que persiste. Eu posso depois, com um certo esforço, tentar me lembrar aqui de alguma vez que eu ainda devolvi, que eu não mantive o elogio ou o feedback totalmente pra mim, sabe? Não é impossível não, eu posso fazer um esforço aqui e tentar lembrar de algum que eu, no piloto automático, acabei sabotando e não mantendo, não tomando posse de imediato do elogio pra mim. Mas é isso, já fica uma super dica, né? Do mesmo jeito que pessoas bem-sucedidas, prósperas, ligadas nessa mentalidade de abundância, de crescimento, do mesmo jeito que essas pessoas são boas doadoras, e esse é um pouco mais o meu perfil, tem mais facilidade de me doar, você tem que ser em igual equilíbrio bom recebedor. Tanto bom doador quanto bom recebedor. Se desequilibrar em algum dos pontos, é um desequilíbrio, é uma deficiência para você ficar em alerta. Então, pessoas de mentalidade rica, ricamente prósperas, voltadas para o sucesso, são boas doadoras, mas também são bons recebedores, seja de presentes, seja de dinheiro, seja merecimento do fruto do seu trabalho, né? Seja de resultado financeiro ou de um simples feedback, de um simples elogio. Já tá aí. Quem já não sabe se pratica isso ou que tem essa dificuldade de aceitar elogio, de tomar para você, já fica esse desafio aí de praticar, né, com frequência mesmo, de desafiar, não aceitar ficar devolvendo elogio, devolvendo gratidão, falando que é bondade, que são os olhos da pessoa. Nossa, fiz de qualquer jeito. Fala, cara, receba, me dê o direito de te elogiar. A pessoa que não recebe um feedback positivo, um elogio ou pagamento pelo serviço, ela tá te tirando o direito de dar o merecimento, de dar o elogio, de dar o feedback que você tem. Aí a relação morre, né? Quem tá recebendo não fica satisfeito, quem tá doando também não fica satisfeito. A relação dar e receber encerra ali. Para ter um doador tem que ter um recebedor e vice-versa. Aprofundei mais nessa parte aqui porque eu lembrei que essa é uma programação recente já há mais de um ano, mas que eu fui descobrindo depois. Voltando aqui para os exemplos financeiros, gente, talvez, olha só, tem 3 tipos de consequências que essa programação negativa, esse modelo mental frustrado, medroso, pequeno, com relação ao dinheiro. Tem 3 tipos de consequências nas pessoas que você pode facilmente perceber. Primeiro tipo, ou a pessoa não consegue ganhar dinheiro, a pessoa não consegue produzir, não ganha, aquilo para ela é muito difícil, né? Por quê? Porque dinheiro não dá em árvore, porque dinheiro é a raiz de todo mal, porque aonde entra dinheiro gera discórdia, aonde entra grana dá problema. Até abrir minha listinha de crenças aqui, quer ver? Pra eu lembrar mais. Então essa pessoa não ganha. É mais digno ser pobre do que ser rico. A maioria dos ricos fez alguma coisa ruim ou alguma coisa desonesta. Ter muito dinheiro me faz sentir menos espiritual. Não, Deus vai me amar menos, né? Porque Deus ama quem tem pouco. Ter muito dinheiro ou ter mais dinheiro, tá? Falei no início também que às vezes você não tá nem pensando na riqueza ainda, você só tá pensando em ter mais do que você tem. Então, onde eu falar de ser rico, ter muito, se você nem pensa, se isso nem te incomoda ainda, é porque você nem chegou lá. Você tá pensando tão pequeno, tão médio, tão medíocre ainda, que você nem pensa na riqueza, você pensa só em ter um pouquinho mais. Então, se você ganha 3 mil, você nem sonha com 5 mil, isso é impossível para você. Se você ganha 5, você fala, não, quem ganha 10 tem muito problema. Tá? Então, quando falar rico, é representando um outro nível, né? Dependendo de como você esteja, é um nível a mais, tá? Ficar rico exige muito trabalho. Nossa, ficar rico, ter dinheiro, ganhar mais, então dá muito trabalho, né? Tem que preocupar com muita coisa. E aí vai. E aí, então, esse aqui forma, esse tipo de programação forma a pessoa que não vai ganhar dinheiro, que vai estar ali cada vez trocando mais o tempo dela por trabalho, cada vez trabalhando mais e não vai ter dificuldade de ganhar. Então, o nível, né, de retorno, o nível de geração de receita fica muito pequeno. O segundo reflexo, o segundo perfil de pessoa que gera essas crenças é aquele que ganha. Eu acho até que assim, que na nossa realidade, aqui no nosso meio, das pessoas que me seguem, que me acompanham, eu acho que essa é a maioria. São as pessoas que ganham, mas não conseguem manter.
Ganham, mas não conseguem manter. Ganham, mas não conseguem multiplicar. Então, dinheiro entra, tá ganhando, tá fazendo renda, mas quanto mais entra, não é que fica pior, mas também não fica melhor, né? Não muda de nível. Dinheiro não deixa de ser uma preocupação, dinheiro não deixa de ser uma corrida constante, dinheiro não deixa de incomodar, né, as áreas da vida, de estar presente ali no seu sono, na sua ansiedade, nas suas preocupações, na sua saúde mental, na sua, talvez naquela pressão de vida, né, que você tem com o seu trabalho, com as contas que você vai acumulando. Então, qual será o tipo de programação que essa pessoa traz, né? Porque ela ganha, mas ela não mantém. Ela ganha, mas ela não multiplica. Ela tá ganhando, às vezes tá até tendo aumentos, né? Às vezes tá tendo aumentos ou de salário, ou no seu faturamento tá crescendo aí nas suas vendas, mas o resultado, a sensação não muda, não traz tranquilidade, não traz paz financeira, né? Então também tem programações fortes aí, mesma coisa, dinheiro causa muitos problemas. Pra que eu vou juntar? Não fui eu que espalhei, né? Tem aquela também, não, pra hoje tem, pra amanhã Deus vai dar um jeito, né? Então assim, eu tenho que cuidar aqui do hoje, pra amanhã basta eu ter fé que alguma coisa vai acontecer e vai dar certo. Então essa pessoa gere e do mesmo jeito que ela produz, vai indo embora. Tá muito ligado ao consumo, né? E mais uma vez, essa pessoa não se autoconhece, não gere suas emoções, então gasta com o que não deve, consome em excesso, compra aquilo para se sentir melhor, compra para suprir aí os seus buracos emocionais, gasta um dinheiro que ainda não tem. A gente já falou muito sobre isso aqui, sobre a questão de hábitos, né? Quem gasta um dinheiro que ainda não tem, quem gasta mais do que ganha, tem o hábito de fazer isso. E se tem o hábito de fazer isso, hábitos, né? É tudo aquilo que você faz sem precisar raciocinar, sem precisar gastar energia, né? Escovar dente, você tem um hábito, né? Se você tem o hábito de arrumar a cama, talvez você nem perceba que você está arrumando a cama, por quê? Que é um hábito. E gastar mais do que ganha, ou gastar um dinheiro que ainda nem tem, quem faz isso com frequência, faz porque se instalou um hábito, a pessoa treinou aquilo, ficou boa em fazer aquilo e repete aquilo sem perceber. Olha, você tem como separar o emocional de você se livrar de um hábito. Não tem como separar. E aí as pessoas acham que ganha pouco, que o dinheiro não dá, que a culpa é do emprego, que a culpa é do chefe, que a culpa é do sistema, que a culpa é da crise, né? Tem hábitos fortes aí. E tudo isso está ligado a essas crenças, a esses pensamentos, a esse padrão mental que foi criado, a esse exemplo que talvez você repita, né? Que você viu acontecer a vida inteira na sua casa, de gastar, de ter que ter tudo, de ter que mostrar para os outros que tem, todo esse conjunto. Então aqui, ó, um perfil é quem não ganha dinheiro, é muito difícil, não ganha, não entra, não consegue aumento, quer dizer, tem todas aquelas crenças lá de distanciar do dinheiro e tem também uma crença de autoconfiança, de valor, de merecimento, né, tudo isso junto. Tem o que ganha, mas não mantém, e tem quem ganha, mantém, olha só o terceiro, que raro que é, mas também tão perigoso e tão deprimente quanto. Ganha dinheiro, mantém, mas não é feliz. E aí, que tipo de crença será que está relacionada a esse terceiro perfil? Ganhou dinheiro, manteve, mas aquilo não preenche, sabe? Continua um vazio, continua uma falta de sentido. Então, continua ganhando por ganhar. Ganhar dinheiro virou um jogo, né? Aquilo não traz a sensação de prosperidade, de uma riqueza verdadeiramente interna mesmo. Ou então, continua ganhando para provar, para mostrar para os outros que é capaz. Normalmente essas pessoas têm um porquê negativo com relação ao dinheiro. Eu vou ter muito dinheiro porque eu não quero ser humilhado igual eu já fui. Eu vou ter muito dinheiro porque eu quero ver fulano falar que lá em casa todo mundo andava a pé, que a gente era uns pé rapado, que não tinha um carro, que tinha um tênis furado. Sabe esse tipo de sensação, de sentimento negativo para ter dinheiro? Esse tipo de sentimento de reverter uma humilhação, de fazer uma autoprovação para os outros, né? Então, essa pessoa mantém, mas vira aquela acumuladora, né? O dinheiro não circula, e aí mantém, mas aquele dinheiro não é feliz. Aí ela acha que quanto mais tiver, mais aquilo vai suprir, e não vai, porque o buraco emocional é mais embaixo. Isso tem um pouco a ver com o meu modelo também, que eu combati, né? E venho combatendo, que o meu era ganho, mantinha, mas fui ficando com muito medo de perder, né? Então, assim, não é que eu queria ter mais, ou que a minha
o meu modelo era de humilhação, de autoprovação ou de vingança do dinheiro. Não, tá vendo? Eu consegui para provar, não. Mas eu fui ficando escassa, né? Eu fui ficando limitada, com medo de perder, protetora demais daquilo que eu ganhei, que eu construí, que eu consegui, que eu fiz, né? Porque dinheiro a gente não ganha, a gente faz, dinheiro se produz. Então, no meu caso era esse, ganha, meu caso não era quem não ganha, meu caso não era quem ganha, mas não mantém, não, meu caso era quem ganhou, manteve, mas aquilo se tornou uma prisão, eu me tornei escrava, né? O meu modelo mental, por bons anos, me fez escrava daquilo que eu construí, ao invés de me tornar livre, né? Porque o principal valor, a principal riqueza para mim que a boa situação financeira traz é liberdade, né? Liberdade para ser, liberdade para trabalhar quando quiser, de onde quiser, se quiser, liberdade para ajudar as pessoas que você, né, quiser ajudar, enfim, essa liberdade mental, essa tranquilidade mental. E no meu caso foi o contrário, né? O que eu consegui me aprisionou, porque eu quis cada vez mais diminuir, esconder, para quê? Para proteger aquele universo que eu construí. O que mais de exemplos, né? De repente, repreensão, né? Talvez uma situação de humilhação, como eu falei aqui mesmo, é muito comum, os livros abordam muito isso. É uma situação de humilhação. Então, se alguém riu de você na infância, na juventude, se você conviveu num ambiente que todo mundo tinha alguma coisa e você não tinha, né? Então você quer ter mais para mostrar, ou você tem aquela sensação de que você não confia, não merece, né? Porque onde você conviveu todo mundo tinha, você não. Tem diversas formas de uma mesma experiência, né, de um mesmo padrão atingir aí o nosso modelo mental, né? Só não dá para passar batido, né? É uma situação de uma humilhação, então você tem medo, aquele medo constante da opinião dos outros, né? Talvez já riram de você, já te apontaram, já te excluíram em alguma situação, e aí você acha, essa programação não é consciente, você não precisa ter essa clareza de que é isso que te faz preocupar demais com o pensamento, com o julgamento dos outros. Você não precisa ter essa clareza de que foi aquela situação de humilhação que te faz sempre olhar para os outros assim, inferiorizar pessoas e julgar. Já perceberam que se a gente julga muito, a gente tem muito medo da opinião dos outros? Se a gente julga muito, tudo que você olha para o outro, você repara, você julga, você traça ali na hora algum perfil, você traça um diagnóstico ali na hora que o outro está fazendo. Pode ter certeza que pessoas que agem assim têm muito medo do julgamento, né? Porque se ela mesma está se julgando o tempo inteiro, a hora que for para ela vai estar ali adivinhando exatamente o que será que o outro está pensando de mim. E viver assim, né, com esse medo, com essa prisão, com essa preocupação com o que o outro está pensando, ser totalmente refém, né, do outro, porque agradar a todo mundo ninguém nunca vai conseguir. Essa questão do medo da humilhação, o medo do julgamento, o medo do que o outro será que vai pensar se eu falar isso, né? Se eu levantar a mão, se eu vir aqui ligar uma câmera, o que será que vão pensar? Será que vão me julgar? Que vão achar que eu tô aqui falando bobagem, que meu conhecimento não serve? Quem sou eu para falar isso? Olha quantas coisas passam assim, sem a gente nem ver, mas olha a fita que vai rodando, né? Eu trouxe isso porque eu ia falar o seguinte: essas crenças são veladas, né? Esses fantasmas, eles não são como uma coisa visível que te incomoda, uma coisa na sua aparência, né? Então tudo aquilo que é invisível, que está na raiz, né? É o que gera os frutos, mas é mais difícil de mexer. Mas só muda o externo quando mexer nessa raiz, no que está invisível. Eu tava falando dos medos. Eu tava falando dessa questão de se expor, de não preocupar com o julgamento, o que estão pensando da gente, e se eu usar uma roupa mais simples, e se eu não tiver o reloginho da moda. Esse excesso de pensamento com os outros, eu fiz esse link aqui do medo de se expor, do medo de falar, do medo de aparecer, e aí do que os autores abordam, que são os grandes medos, né, da sociedade. Então, são 5 ou 6, não sei se eu vou lembrar de todos, mas o medo número 1 que supera o medo da morte, é o medo da humilhação pública. Olha só, nós temos mais medo de nos expor, de mostrar quem que a gente é, de ser vulnerável, né, perante a nossa essência, perante aquilo que a gente tem para falar, perante aquilo que a gente é, física e internamente. A gente tem mais medo disso do que do medo da morte. Então, eu acho que a ordem era medo de se expor, seja de falar em público, seja, hoje em dia o público é câmera, né? Ou de levantar a mão, ou de expor sua opinião. Então, é o medo da humilhação pública, o medo da pobreza, o medo da doença, o medo de perder um amor, perder alguém, eu acho, medo de ficar sozinho,
E sei lá, acho que em último, em quinto ou em sexto tá o medo da morte, olha só. A gente tem mais medo, dentre os maiores medos universais, a gente tem mais medo de se expor, de expor o julgamento alheio do que do medo da morte. As pessoas pensam mais nisso constantemente do que o medo de morrer ou o medo de uma doença. Não é muito louco? O medo da pobreza em si, o medo de faltar, o medo de não ter para amanhã, ele também aparece lá no segundo ou no terceiro. E isso não é estudo de um autor não, tá, gente? É estudo, é estatística, assim, bem profunda, né? Muito bem explorada. Não tem como a gente fingir que essas coisas não afetam. Então, voltando aqui a outros exemplos financeiros, talvez você tenha vivido uma traição financeira, né? Uma tentativa de sociedade, uma tentativa de parceria, ou emprestou um dinheiro para alguém, aquilo deu errado lá atrás, aquilo te gerou uma revolta, um trauma muito grande. Isso vai se refletir, né, nas suas próximas relações. Eu me lembrei disso também na época da loja, né? Eu tive uma loja de moda, sei lá, 3, 4 anos atrás, e deu muito errado, deu até assim, de certa forma deu errado, até na parceria também. Então assim, empreender pra mim, eu lembro claramente, uns 3 ou 4 anos pra frente, eu falei, não, ter negócio próprio jamais. Mó furada ter um negócio próprio, é um desperdício de energia, eu não quero isso pra mim nunca mais. Então assim, isso registrou e depois eu já reprogramei, falei, opa, foi um fracasso, né? Foi um resultado, não é um fracasso, foi um resultado negativo, mas isso não nivela. Eu posso aprender com as escolhas, eu posso colher os frutos, os resultados daquilo e fazer diferente. E assim vem. Mas isso gera um registro, né? Então, você pensar assim, eu me ferrei numa relação, eu apostei a minha confiança, deu errado, mesma coisa com o relacionamento, né? O quanto que uma traição, um sentimento de traição gera de inferioridade, de autoestima, de desconfiança, o quanto que isso traz para as próximas relações, né? Às vezes não foi nem você o traído ou a traída, mas se você presenciou essa relação em casa, né, de traição, de aquela coisa de homem e mulher nunca funciona, aquela falta de parceria, aquela presença de humilhação e tudo, não tem como isso não afetar. Então, às vezes, eu acho até que as pessoas têm mais mente aberta para acreditar que isso funciona nos relacionamentos, mas as pessoas são mais céticas para achar que isso molda nas finanças, no dinheiro. No dinheiro é tão tabu, né? Tá tão distante que as pessoas não acham que o crescimento, os padrões, a repetição, os exemplos de dentro de casa, as experiências positivas ou negativas influenciam não. Influenciam na mesma proporção. Deixa eu ver se tinha mais algo para falar aqui. Eu falei que ia mostrar os livros. O Dominando a Voz Interior, ele é do Blair Singer, que é um treinador internacional, que eu fiz uma mentoria com ele. É muito sensacional, tá? Dominando a voz interior. Ele fala isso, né? Que todos os nossos problemas estão aqui, entre o nosso ouvido direito e o esquerdo. Então, toda vez que você tentar interpretar essas vozinhas, esse conflito de vozes que existe, você vai estar dando um passo na vida. E o legal, até os dois trabalham dessa forma, ó. Eles vão dando dicas, vão dando exemplos muito reais de trabalhar e dão atividades para reprogramar. Então tem exercício prático, sabe? Para sair reprogramando. Em poucos dias, né? Ele fala aqui, mas isso é como eu falei, é um processo constante para eliminar esse diálogo, nessa conversa sabotadora. Então, ele não fala não tem nada a ver assim, diretamente com finanças, com inteligência financeira não, mas ele aborda todos os pontos de impacto que possa, para a gente gerenciar, né, esse controle mental. E mais uma vez, o que isso tem a ver? Vamos sair desse aqui, olha para esse. Se você não controla as suas emoções, você não vai controlar seu dinheiro. É por isso que o seu dinheiro te controla, porque você não controla o seu modelo mental. E aí já o do T. Harv Eker, que é O Segredo da Mente Milionária, um livro assim que não é para uma leitura única. Cada vez que você der um passo na sua vida, que você subir de nível, que você mudar de fase na sua vida, você volta aqui nesse livro, nesse mantra, que você vai achar mais coisas importantes aqui para se limpar. Esse dos elogios tá aqui, né? Que pessoas de mentalidade rica são bons doadores, mas também são bons recebedores. Eu vivi isso na prática, nessa experiência, nesse treinamento presencial dele, mas sempre que eu volto aqui, eu reforço nessa premissa, porque depois que você vê um filme, lê um livro, daqui a um tempo você mudou, né? Então você volta lá e vai ler de novo, porque você já é outra pessoa. Eu volto pelo menos nas partes que eu marquei, assim, às vezes eu não leio o livro inteiro, mas eu pego as partes que eu grifei, que eu achei mais importante, ou que eu deixei
sublinhada e volto. Mas pra gente encerrar aqui, ó, já o T. Harv Eker, ele fala o tempo inteiro, sim, da programação mental voltada para dinheiro, para resultado financeiro, para crescimento, né, nas suas finanças, o que consequentemente ajuda em todas as áreas. E ele traz os 17 princípios de riqueza. Olha que manual fácil de trabalhar, 17 princípios de riqueza. Então você vai pegando um de cada vez e vai trabalhando e vai percebendo. É um guia, né, como se fosse um manual para quem quer mudar a mentalidade, mas pergunta se a maioria das pessoas lê e faz as atividades. Fazer atividade, gente, não é exercício de escrever, não. É praticar ao longo da vida. Então, às vezes, é repetir mantras, é colocar uma mensagem importante que vai te lembrar daquilo no seu celular. Então, por exemplo, se você quer parar de devolver elogio, você vai escrever: receba o elogio, não devolve, porque você vai esquecer no dia a dia. Então, quando você coloca na tela do celular, coloca às vezes até de caneta, coloca no braço, coloca no seu armário, no espelho do banheiro, tá tudo valendo, né? Mas se deixar no automático, se só ler, falar, legal, faz sentido, e não praticar e não repetir, não vai mudar nada, tá? Agora, se você acha que dá trabalho escrever, anotar, se deparar com isso todo dia, ficar repetindo, você acha que dá trabalho? Eu acho que dá muito trabalho é continuar pobre. Isso eu acho que dá muito trabalho, continuar pobre, escravo, com pressão, preocupado atrás de dinheiro, isso pra mim é muito trabalhoso e sofrido. Agora, esse tipo de coisa aqui, escrever, anotar, me sujeitar, testar a programação, mergulhar nisso, escrever mantras, isso aí eu não acho trabalhoso não, né? Porque o resultado você enxerga. Trabalhoso é continuar vivendo uma vida que não tá te levando aos seus sonhos, seus objetivos. Mas aí, pra fechar então, o T. Harv Eker traz esses 17 modelos de repetição e de arquivos, ele chama de arquivos de riqueza, mas aí são 17 mais pra frente, né? Sei lá, no terceiro capítulo. Antes disso, dele falar dos 17 arquivos de riqueza, ele traz aqui os 3 passos para mudar uma programação mental, seja verbal, seja por exemplo, seja por repetição na sua criação ou por um forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional? Um divórcio na família, a demissão do seu pai, ou a pessoa, o provedor da sua família ficou desempregado, faltou renda, a quebra financeira, né? Alguém faliu, quebrou, um endividamento alto, um despejo, né? Você morava lá, tinha uma realidade, a família foi colocada para fora, você saiu de um bairro, de uma casa melhor e foi morar numa casa inferior. Isso é um forte impacto emocional, né? Isso te molda. Então, quais são os passos? Olha só, primeiro, conscientização. Então você vai escrever, né, as frases, escrever os relatos, escrever essas experiências que você viveu, lembrando, mergulhando, às vezes nem vem de imediato, mas você vai fazendo lá uma navegação, né, uma viagem mental aí pelas etapas, pelas fases da sua vida, às vezes conversar com o irmão, conversar com o pai e mãe, eles te lembram disso. Então, o primeiro é conscientização, você vai entrar em contato lá com essas experiências, com essas frases, com esse modelo aí que você acha que te moldou. Não pensa o impacto financeiro agora não, pensa em experiências fortes, em repetições, em frases, em exemplos na sua família, com relação a dinheiro, a salário, a compra, ao dia que você pediu alguma coisa, alguma frustração, alguma humilhação que você passou. Beleza, se conectou com isso. Aí tomou a consciência, vai agora entender, fazer a fase de entendimento. O que é isso? Você vai tentar, de preferência, tá? Quem quer resultados maiores, quem quer dar passos maiores, escreve. Você vai escrever, então, aonde você percebe que essas frases vêm te afetando a sua vida financeira. Aí você vai fazer essa associação do entendimento, tá? Então, isso acontecia lá, então hoje eu sou medroso, eu sou uma pessoa invejosa, eu olho o que o outro tem mesmo e falo, por que eu não tenho? Por que aquela pessoa consegue aquilo e só eu não consigo? Por que a vida dele parece que flui, que é fácil e a minha não? Escreve, você vai perceber que esse tipo de experiência que você viveu te gera esse pensamento. Assume, escreve pra você mesmo que você olha uma outra pessoa com uma realidade diferente da sua e aquilo te afeta, tá? Isso é só entre você, ninguém vai saber disso. E aí a terceira fase é a dissociação. E aí você vai perceber que esse pensamento, que esse aprendizado faz parte do passado, né? Isso é apenas uma programação, uma repetição, algo enraizado sim, que você viveu na sua vida, na sua criação, mas que você pode optar por novas formas de pensar, né? Que contribuam melhor para a sua felicidade, para o seu crescimento. É tipo assim, ó. Quando eu percebi esses padrões que era muito igual do meu pai no financeiro e no comportamental como mulher e para relacionamento, eu já puxei total minha mãe.
Mas então, nesse financeiro que eu modelava e copiava muito meu pai, eu me programei assim, tá, eu sou igual ao meu pai. Eu puxei isso dele, eu tenho esse medo de perder, eu tenho esse medo de acabar, eu tenho esse medo de faltar. Eu sou igual a ele, mas eu escolho agir diferente dele. E isso ninguém pode me impedir, ninguém. Então, com relação à minha mãe também, aos moldes, né, de mulher, de ser, de se relacionar, eu fiz a mesma coisa. Beleza, eu sou igualzinho à minha mãe. Pareço muito com ela, puxei tudo dela, mas eu escolho agir diferente. E aí, a partir daí, você toma decisões para agir diferente. Você reconhece que é igual, você reconhece que aquilo afetou, que aquilo você copiou, mas você pode escolher agir diferente. Eu sou igual a eles, mas eu escolho agir diferente. Eu só ajo diferente, né? Então é isso, ó, as 3 fases aqui no do T. Harv Eker. E aí, para vários exemplos e várias histórias aqui bem reais que ele dá, ele te ajuda a fazer dessa forma. Fase 1, conscientização. Fase 2, entendimento, aonde aquilo afetou a minha vida e cada um aí com a sua história. E a fase 3, você vai dissociar. E aí, se fosse ter uma fase 4 aqui, que ele até dá sequência aqui, a fase 4 é declarar, né? É você criar um novo mantra, uma nova declaração em cima daquela experiência, daquela fase, daquela lembrança. A hora que você pensa naquilo, como eu citei aqui, né? Não, eu sou igual a minha mãe e pronto, mas eu escolho agir diferente. Eu fiz igual meu pai, eu agi muito igual ele, mas hoje eu escolho tomar decisões diferentes. Aí você dissociou e começa a repetir essas declarações e afirmar. Foi isso, né? Fica parecendo declaração, fica parecendo algo assim meio que empírico, meio que mental, tudo, mas né? Agora, o que não é mental, o que não é emocional? Tudo é, inclusive dinheiro. Dinheiro é emocional, resultado financeiro é emocional, e se você não controla as suas emoções, você não vai controlar o seu dinheiro, e talvez seja por isso que ele está aí controlando você, te guiando, né? Aí você vê o dinheiro já foi, você vê o cartão de crédito já passou. Faz sentido a gente duvidar de crenças, de programações, de sabotadores, de limitações internas e acreditar que o dinheiro comanda a gente? É muito mais lúdico, né? Você querer acreditar que é o dinheiro que está comandando você, que é uma ferramenta, um papel, um instrumento, e você não achar que não são suas emoções que estão te impedindo.